Salve amigos, eu sou Armar Segundo e esse é o seu canal Enferodonto, aulas descomplicadas de enfermagem e odontologia, né? Quero agradecer aqui ao pessoal que vem se inscrevendo no nosso canal, deixando aí também as suas contribuições com as dicas de aulas. E hoje a gente vai estar dando continuidade a uma série de temas que tratam sobre a resolução do Conselho Federal de Enfermagem. Chegou agora a hora de falar da resolução 429 de 2012. Ela trata justamente da obrigatoriedade do registro das ações dos profissionais de enfermagem, né? Então é uma resolução bastante importante para a prática multiprofissional. É uma resolução importante para a segurança do paciente. É uma resolução que se relaciona com a lei do exercício profissional, a lei 7.498, e claro, o Código de Ética dos profissionais de enfermagem, né? A resolução COFEN 564 de 2017, que diz que é justamente um dever dos profissionais de enfermagem registrar as informações inerentes ao cuidado da enfermagem, então só a pessoa, a família, como coletividade, né? E essa resolução, a 429 de 2012, ela trata justamente disso aí, da obrigatoriedade de todo profissional de enfermagem, ou seja, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, né? Técnicos de enfermagem, auxiliares, parteiras, a realizar todas as características do processo de enfermagem, a realizar as ações de enfermagem, seja no prontuário do paciente, seja em impressos próprios de enfermagem, né? Então, quando a gente fala de impressos próprios da enfermagem, a gente está falando da resolução 358/2009, que fala da sistematização da assistência de enfermagem e do processo de enfermagem. Tanto é que essa resolução ela vai bater nessa tecla, na necessidade de se registrar as informações, um resumo dos dados coletados sobre a pessoa, família e coletividade, sobre os diagnósticos de enfermagem, sobre o plano terapêutico de enfermagem, né? Então, as ações implementadas, os resultados esperados e, inclusive, os resultados alcançados, para que você faça aí a avaliação desse planejamento, dessa implementação, dessa ação do cuidado de enfermagem. Então, é uma resolução curtinha, mas que é uma resolução extremamente importante aí para dar qualidade, para dar visibilidade aos serviços e ações de enfermagem e, claro, segurança também ao paciente e também à prática interprofissional. Então, vem com a gente conhecer um pouquinho sobre essa resolução, né? Diz aqui, ela nas disposições gerais, a gente tem que considerar aí a Lei 7.498 e o Decreto 94.406, que regulamenta as ações de enfermagem, principalmente aí com relação à consulta de enfermagem, nos técnicos e auxiliares de enfermagem que assistem os enfermeiros nas consultas de enfermagem, no registro das informações de enfermagem, e claro, vão trabalhar também com quem? Com anamnese, com histórico de enfermagem, que isso não é uma atividade privativa por excelência dos enfermeiros, né? Então, todo profissional de enfermagem, ele tem capacidade de levantar dados, ele tem capacidade de se comunicar, ele tem capacidade de interpretar sinais e sintomas, que tudo isso fazem parte do cuidado de enfermagem, além de executar também as ações prescritas não só pelos enfermeiros, mas também pelas condutas médicas que se relacionam à assistência de forma holística ao paciente, né? Então, também ela se relaciona com o Código de Ética, porque é uma falha ética, é uma falha técnica também deixar de prestar o devido registro de suas ações, bem como até mesmo é uma proibição de enfermagem fazer registros de outras pessoas, né? Ou seja, você registrar uma prática de enfermagem que não executou ou registrar em benefício de alguém uma prática que você não fez, né? Então, tudo se relaciona também com o Código de Ética, com a Resolução 564 de 2017. Então, ela considera que essa já é uma informação bastante importante, porque certamente para o nosso contexto de concursos públicos, ela vai certamente estar em alguma
definição aí de questões de provas, né? Então diz assim, ó, que ela, na resolução 429, ela considera o prontuário do paciente e outros documentos próprios da enfermagem, né, como independente do meio de suporte, seja ele tradicional ou seja ele eletrônico. Então essa resolução já vê o registro digital das informações, o registro através do prontuário eletrônico, outras formas de registro de forma digital, né? Então, tanto o prontuário, seja ele físico, em forma de papel, tanto ele também como forma digital, seja ele o prontuário do paciente, ou seja ele um impresso próprio da enfermagem, aí a gente se direciona especificamente aos impressos da sistematização, que organiza a assistência de enfermagem como método, também como teoria e também como instrumento, né? E aí vai ser um instrumento metodológico. Então, ele considera uma fonte, agora parte importante aqui, né, de informações clínicas e administrativas. Por que clínica, né, segundo? Porque traz informações da doença, traz informações da condição patológica, da condição das necessidades humanas básicas desse paciente. E administrativo, gente, porque se relaciona com recursos humanos, se relaciona com materiais utilizados nessa assistência, se relaciona até com o ambiente onde é realizada essa assistência, né? Então, é uma fonte de informação clínica, é uma fonte de informação também administrativa para a tomada de decisão e também um meio de comunicação compartilhado entre os profissionais da equipe de saúde. Então, você tem aqui a resolução, ela já dando essa total atenção à importância jurídica, à importância administrativa e, claro, à importância clínica do registro das informações da assistência de enfermagem no contexto de comunicação, no contexto de planejamento, no contexto de organização dos serviços de saúde e, claro, da assistência de enfermagem frente aí à pessoa, família ou coletividade. Então, vamos avançar mais um pouco. Considerando os termos da resolução 358 de 2009, essa resolução trata justamente da sistematização da assistência de enfermagem. Tem aula aqui no seu canal Inferodonto, aulas descomplicadas em enfermagem e odontologia. Dá uma olhada lá, a gente já tem uma série de conteúdo bacana aí para você dar uma estudada ou um upgrade aí nos seus conteúdos, nos seus estudos, né? Então, considerando a resolução 358 de 2009, no seu artigo 6º, ele informa que a execução do processo de enfermagem também deve ser registrada formalmente no prontuário do paciente, né? Então, essa resolução também se relaciona aí com a sistematização da assistência de enfermagem. E o que é que ela diz? Ela diz que ele é responsabilidade e dever dos profissionais de enfermagem, né? Então, tá lá na Lei 7.498, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, claro, parteiras. Quando a gente fala em enfermeiros, também incluímos enfermeiros obstetras, né? Então, é responsabilidade do profissional de enfermagem, é uma grande família, registrar no prontuário do paciente ou em outros documentos próprios, né? Quando a gente fala aqui em outros documentos próprios, a gente já está pensando em impressos próprios da enfermagem, aí a gente já está falando de SAI, né? De processo de enfermagem, né? Seja por meio tradicional, papel, ou eletrônico, as informações inerentes ao processo de cuidar e ao gerenciamento dos processos de trabalho necessários para assegurar a continuidade e a qualidade da assistência. Ou seja, o registro ele é importante para a prática multiprofissional. Multiprofissional é quem, gente? Outras profissões, né? Então você pode botar aqui médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, agentes comunitários de saúde. De repente você está aí num nível de atenção primária à saúde, né? Então você tem uma série de outros profissionais que se relacionam aí com a saúde das pessoas, família e coletividade. O registro também é importante para quem, gente? Para prática interprofissional, né? Aí a gente está falando de quem? Da própria enfermagem, né? Na continuidade que a gente fala aqui, ó, continuidade da assistência, né? Então ela é ininterrupta, né? Ela tem um contínuo. Então
esses registros, eles são importantes para a comunicação intraprofissional e interprofissional também, e entre as diferentes categorias da enfermagem, né? Importantíssimo. E também ela vai ser subsídio para quê? Para a organização, planejamento administrativo, planejamento humano, né? Então, tem todo um contexto aí de importância do registro das ações dos profissionais de enfermagem, né? Vamos para frente, o que é que diz mais a nossa querida resolução? Diz assim, ó, no artigo 2º, né, relativo ao processo de cuidar, em atenção ao disposto da resolução 358 de 2009, que fala justamente sobre a sistematização da assistência de enfermagem, deve ser registrado o quê? No prontuário do paciente, né? Então aqui, ó, vem justamente relacionado com o processo de enfermagem, né? Lembre-se que o processo de enfermagem ele é feito em 5 etapas, né? Então você tem aqui, ó, o histórico, você tem aqui o diagnóstico, você tem aqui o planejamento, você tem aqui a implementação e você tem aqui a avaliação desse processo, né? Então, quando a gente pensa em sistematizar, a gente já está pensando no próprio processo de enfermagem. Então, essa resolução não poderia estar distante desse registro holístico aí que vem com o processo de enfermagem. Então, relativo ao processo de cuidar, ele já está falando aí de processo de enfermagem, o que é que a gente tem que registrar no prontuário do paciente ou no impresso próprio da enfermagem, né? Um resumo dos dados coletados sobre a pessoa, família, coletividade humana em um dado momento do processo de saúde e doença, né? O que está falando aqui, gente? Ó, histórico, né? E os dados coletados, eles podem ser, tá aqui, ó, histórico, né? A gente tem uma aula sobre anamnese de enfermagem, né? Pode ser os dados de identificação do cliente, o histórico da queixa principal, a história da doença atual, ou seja, as características da queixa principal. Pode ter antecedentes familiares, pode ter antecedentes pregressos, como, por exemplo, registro de alergias, registro vacinal, registro de medicações, registro de cirurgias, né? Pode ter ainda o histórico social desse paciente, se ele é etilista, se ele é tabagista, se ele é sedentário, entre outras e outras informações. Então, um resumo aí do histórico de enfermagem que você fez lá no processo de anamnese e também de exame físico, né? Pode estar aí extrato geral da pessoa, o biotipo da pessoa, brevilíneo, normolíneo, longilíneo, pode estar aqui o estado mental, se está orientado, desorientado, o grau de higienização, a comunicação eficaz, preservada, sem comunicação, o estado emocional dele, depressivo ou alerta, ou até mesmo eufórico, né? E outras informações, né? Você tem uma série de informações carreadas aí pelo exame físico, que vão compreender sinais vitais, vão compreender aí sinais ou órgãos específicos, né? Então, você tem um resumo aí do que você fez no seu histórico de enfermagem. Depois também você tem que registrar, claro, os diagnósticos de enfermagem, né? Então, acerca da resposta da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo de saúde e doença, né? Além de, claro, as ações e intervenções de enfermagem realizadas frente à face dos diagnósticos de enfermagem identificados, né? Então, é um processo de enfermagem propriamente dito, né? E, por último, os resultados alcançados como consequência das ações ou intervenções de enfermagem realizadas, né? Então, você tem aqui um resumo de você registrar nas suas ações de enfermagem justamente o processo de enfermagem, né? Outra observação bem importante está aqui no artigo 3º, né, que é relativo ao gerenciamento dos processos de trabalho. Devem ser registrados em documentos próprios de enfermagem as informações imprescindíveis sobre as condições ambientais e recursos humanos e materiais. Tudo isso nessa lógica do planejamento administrativo, né, no planejamento da própria enfermagem, né, visando a produção de um resultado esperado, um cuidado de enfermagem digno, sensível e competente e, claro, resolutivo, né? Então, uma questãozinha bem importante aqui para o artigo 3º da resolução 429 de 2012, né? Que trata justamente do registro das ações dos profissionais de enfermagem. E o artigo 4º, né? O artigo 4º diz assim, ó,
caso a instituição ou serviço de saúde adote um sistema de registro eletrônico, gente. Ó, isso aqui vai confundir bastante vocês em provas de concurso. Então, dá uma lida bem criteriosa aí, se possível, com um marca-texto. Destaquem esse artigo 4º. Ele diz assim, ó, caso a instituição ou serviço de saúde adotem um sistema de registro eletrônico, ou seja, um sistema de registro digital, um prontuário eletrônico, né, num computador, né, não tenha providenciado, em atenção às normas de segurança, a assinatura digital dos profissionais, ou seja, no registro eletrônico, você vai trabalhar com a assinatura digital. Então, ela substitui a sua assinatura física, né? Aquela necessidade de se colocar o nome completo, a categoria e o número da sua inscrição ou o seu carimbo, né? E assinando aí a sua atividade que você realizou ali frente àquela pessoa, família ou coletividade. Então, se na instituição que adota um sistema de registro digital não for disponibilizado para o profissional de enfermagem a assinatura digital, o que é que você vai ter que fazer? Deve-se fazer a impressão dos documentos a que se refere essa resolução. Então, tudo que for feito nele, se não tem assinatura digital lá no meio eletrônico, tem que se imprimir e você assinar fisicamente para guarda e manuseio por quem de direito. Ou seja, após isso vai ter que ser arquivado, né? O arquivo fica até pelo menos 20 anos aí esses registros arquivados no prontuário do paciente, né? Então, digamos lá que você trabalha com prontuário eletrônico, ele já trabalha com a assinatura digital, no seu perfil de profissional de saúde, tá? Então, ou você trabalha com outra forma aí de prontuário digital, tem que ter o que? A assinatura digital para validar aquela ação que você fez, né? Se não tiver, infelizmente, vai voltar ao método anterior, ou seja, vai fazer a impressão dos documentos e vai arquivar esses documentos até que sejam necessários aí ou manuseados por quem precisar, né? Vamos lá. Diz mais assim, aí ele complementa esse artigo 4º, né? O parágrafo 1º diz assim: o termo de assinatura digital refere-se a uma tecnologia que permite garantir a integridade e a autenticidade dos arquivos eletrônicos e que é tipicamente tratado como análoga à assinatura física em papel. Ou seja, a assinatura digital equivale à assinatura física, né? A sua assinatura, né? Diferente da assinatura eletrônica, não se pode confundir, conforme essa resolução, a assinatura digital com a assinatura eletrônica, né? Então, ele diz aí no parágrafo 1º do artigo 4º, diferente da assinatura eletrônica, que não tem valor legal por si só, pois se refere a qualquer mecanismo eletrônico para identificar o referente de uma mensagem eletrônica, seja por meio de escaneamento ou de uma assinatura, identificação de uma impressão digital ou simplesmente a escrita do nome completo. Ou seja, a assinatura digital ela equivale à sua assinatura física. A assinatura eletrônica é um meio de reconhecimento, seja por um código de barra, seja por uma leitura biométrica de um indivíduo ou de um objeto, né? Então, é uma forma só de reconhecer eletronicamente uma pessoa ou um objeto, mas ela não tem efeito jurídico para atestar que aquela pessoa realmente assinou, realmente fez fisicamente aquela ação que digitalmente ela está colocando ali naquele prontuário, certo? Então, observe muito esse parágrafo primeiro, porque às vezes em provas de concurso ele vai dizer que equipara-se a assinatura eletrônica à assinatura digital, e para a nossa resolução 429, a assinatura digital não é a assinatura eletrônica, é a assinatura digital, de fato, vai se equiparar sim
a assinatura física. E aonde não há assinatura digital disponível, embora esteja trabalhando com prontuário eletrônico, vai ter que se fazer um impresso das ações realizadas, e essas ações vão ser assinadas e vão ser arquivadas até que se sane esse problema aí da assinatura digital, né? Então, parágrafo 2º diz assim, ó, a cópia impressa dos documentos a que se refere o caput deste artigo deve obrigatoriamente conter a identificação profissional e a assinatura do responsável pela anotação, né? E o artigo 5º diz assim, ó, que cabe aos conselhos regionais adotar as medidas necessárias para o cumprimento dessa resolução, porque são os conselhos que vão fiscalizar, normatizar, organizar, controlar essas ações, principalmente aí as resoluções emanadas pelo Conselho Federal de Enfermagem, né? E essa resolução, ela entra em vigor na data de sua publicação, ou seja, no ano aí de 2012, né? Vamos agora, eu te convido, se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal do Inferodonto, né? Então, você pode fazer agora a sua inscrição, deixar aí seus comentários, ativar suas notificações. E esse aqui é um grupo de estudo que nós temos, né? Se você de repente quer fazer parte desse grupo de estudo, basta mandar aí um oi para o WhatsApp, 999273210, que eu vou te colocar no nosso grupo de estudo. E também você pode trocar alguma ideia ou fazer alguma crítica, alguma sugestão de aula através do nosso e-mail, rmar2@gmail.com. Nós também temos aí o curso de disciplinas isoladas em enfermagem, saúde pública e legislação do SUS, né? Isso aí é voltado para cursinhos, para concursos públicos. Essas aulas funcionam com 3 aulas gravadas e um encontro online, né? Só de resolução de questões. Todas essas aulas, elas seguem uma programação mensal, né? Então, é uma ferramenta aí para a gente também trabalhar de forma mais direcionada com cursos públicos, para a galera da enfermagem aí que está se preparando para as diferentes provas, né? Então, se você quer participar do nosso cursinho, ou se você apenas quer participar do nosso grupo de WhatsApp, lá a gente divulga muitas informações de concursos públicos, né? Além de materiais didáticos, basta só mandar um oi aí nesse WhatsApp aí que eu te coloco lá no grupo, né? Vamos avançar. Então vamos lá, vamos resolver questões aí. A primeira questão, que trata a resolução 429, né, de 2012, sobre o registro das ações dos profissionais de enfermagem. Então diz assim: em relação à resolução COFEN 429 de 2012, que dispõe sobre os registros das ações profissionais de enfermagem no prontuário do paciente, é correto afirmar, exceto, né? Então, dentre essas alternativas aqui, ele quer que esteja incorreta, né? Então, letra A diz assim, ó: cabe aos conselhos regionais adotar as medidas necessárias ao cumprimento desta resolução. Está lá no artigo 5º dessa resolução, né? Então, verdadeiro, né? Letra B diz assim, ó: devem ser registrados no prontuário do paciente os diagnósticos de enfermagem acerca das respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde-doença. Isso também está verdadeiro lá, né? Você dá uma lida no artigo 4º dessa resolução, né? A letra C diz assim, ó: caso a instituição ou serviço de saúde adote o sistema de registro eletrônico, né, um prontuário eletrônico, mas não tenha providenciado em atenção às normas de segurança a assinatura digital dos profissionais, né, deve-se arquivar os documentos digitais. Na verdade, não é arquivar os documentos digitais, e sim fazer a impressão, tornar eles físicos, né, gente? Se não tem a assinatura digital, tem que fazer impressão e tornar o registro físico, né? Porque apenas a assinatura digital se equipara à assinatura física, né, gente? Então, ó, a assinatura digital equipara-se à assinatura física, mas a assinatura eletrônica, com a identificação eletrônica, não tem respaldo legal, jurídico, né? Então, até que se tenha criado uma assinatura digital, essa instituição, esses profissionais de enfermagem vão ter que fazer a impressão física das ações, dos prontuários, arquivá-los e, claro, assinar fisicamente, colocar seu nome completo, a sua inscrição, né? O conselho a qual você também está vinculado, né? Então, a letra C está falsa, né? A letra D diz assim, ó: os registros devem conter as informações inerentes ao processo de cuidar e ao gerenciamento dos processos de trabalho necessários para assegurar a continuidade e a qualidade da assistência. Isso está verdadeiro, né?
E a letra A diz assim: relativo ao gerenciamento dos processos de trabalho, devem ser registrados em documentos próprios de enfermagem as informações imprescindíveis sobre as condições ambientais, os recursos humanos e materiais, visando a produção de um resultado esperado, né? Então, isso também está lá na resolução 429. Então, a primeira questão, a resposta realmente está errado. A letra C, atente a esses pequenos detalhes. A segunda questão diz assim, gente, ó. O registro das ações profissionais no prontuário do paciente e em outros documentos próprios da enfermagem, como consta na resolução COFEN 429, de 30 de maio de 2012, deve, né? Então, aí, dentre essas 5 alternativas, a gente vai encontrar a correta, né? Ser impresso em instituições que adotam o sistema de registro eletrônico com o uso de assinatura digital. Então, o uso da assinatura digital dispensa, gente, a impressão desses arquivos, né? Porque ela se equipara à assinatura física, então a letra A está falso. A letra B diz assim, ó, deve ser seguido e mantido no sistema de registro eletrônico com assinatura eletrônica sem necessidade de impressão. Então, trabalhando apenas com assinatura eletrônica, tem que imprimir, porque a assinatura eletrônica não se equipara à assinatura digital. A letra C diz assim, ó, deve ser impressa e assinada pela enfermeira, estando sob sua responsabilidade todas as anotações da equipe de saúde. Tá falso, né, gente? Por quê? Porque a resolução são das ações dos profissionais de enfermagem. Então, o técnico assina a sua ação, o auxiliar assina a sua ação e o enfermeiro assina a sua ação. Tá? Cada um deve assinar a ação de enfermagem a qual ele implementou, executou, planejou. Então tá falsa a letra C também. A letra D diz assim: deve conter o resumo dos dados coletados, os diagnósticos de enfermagem, as ações e as intervenções de enfermagem realizadas e os resultados alcançados, né? Então está verdadeiro, né? Isso aí, nas anotações, nos registros das ações dos profissionais de enfermagem, tem que ter um resumo dos dados coletados, do diagnóstico, das ações, das intervenções de enfermagem realizadas e os resultados esperados, que isso que é a sistematização da assistência de enfermagem com o processo de enfermagem, é a resolução, né? 358/2009, no seu artigo 6º, né, que diz que todo o processo de enfermagem deve ser registrado no prontuário do paciente, né? E a letra E, então, você quer a resposta correta da segunda questão, é a letra D, né? A letra E diz assim, ó, deve conter as informações inerentes ao processo de cuidar e ao gerenciamento dos processos de trabalho necessário para o respaldo jurídico da família, mas não é necessário para o respaldo jurídico, e sim para a qualidade da assistência, para a segurança da assistência, para um resultado esperado, né? Então, tá falso isso aí também, né? Então, segunda questão, resposta letra D. Terceira questão, diz assim, ó, considerando o prontuário do paciente e outros documentos próprios da enfermagem, independente do meio de suporte tradicional, papel ou eletrônico, como uma fonte de informações clínicas e administrativas para a tomada de decisão, prontuário, né, como uma fonte de informação, né? O Conselho Federal de Enfermagem, através da Resolução 429 de 2012, ele reafirma a responsabilidade e dever dos profissionais de enfermagem de registrar no prontuário do paciente, seja no meio de suporte tradicional, papel ou eletrônico, as informações inerentes ao processo de cuidar. Nesse sentido, são obrigados os registros indicados nas alternativas abaixo. Então, dentre as alternativas aqui, um item não vai ser obrigatório, né? Ele diz assim, ó, são obrigados os registros indicados, exceto, né? Então, vamos ver aqui, dentre as alternativas, aquele que não é obrigatório. Então, letra A. Um resumo dos dados coletados sobre a pessoa, família e coletividade humana em um dado momento do processo de saúde ou doença. Está correto, né? Está lá na resolução. A letra B, os diagnósticos de enfermagem acerca das respostas da pessoa, família e coletividade humana em um dado momento do processo de saúde e doença também tem que estar lá registrado, e são as informações, gente, do processo de enfermagem, né? A letra C diz assim, as ações ou intervenções de enfermagem realizadas face aos diagnósticos de enfermagem identificados, isso também está correto, né? E a letra D, os resultados alcançados como consequência das ações ou intervenções de enfermagem realizadas, né? Então, na letra A, B, C, D e D, ele fala do processo de enfermagem, né? Que vem da resolução da SAI, né? 358/2009, diz que o processo de enfermagem tem que estar o quê, ó? Registrado no
prontuário, né? Então, a letra E vai dizer o quê? Ó? Que as informações imprescindíveis sobre as condições ambientais, recursos humanos e materiais, visando a produção de um resultado esperado, né? Então, essa letra E, ela fala de um contexto, né? De registro de informações das ações de enfermagem, né? Mas, conforme aí a resolução 429, ele trata no que tange aí realmente a assistência de enfermagem no processo do cuidado, esses 4 itens como indispensáveis: resumo do histórico das informações coletadas, dos diagnósticos, das ações, dos resultados esperados e alcançados conforme as ações implementadas, né? Então, letra E é a nossa resposta aí para essa nossa terceira questão. Vamos para frente. Quarta questão diz assim, ó: é correto afirmar, segundo as resoluções COFEN 429, COFEN 564, a 564 é o que, gente? É o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, né? E a resolução 358/2009, ela fala de quê? Da sistematização da assistência de enfermagem. Então, a resolução da anotação das ações de enfermagem, ela se relaciona com o Código de Ética, ela se relaciona com a SAI, ela se relaciona com a própria lei do exercício profissional, a famosa LEP, né? Lei do exercício profissional. Então, é correto afirmar que, segundo a resolução 429 de 2012, a resolução 564 e a resolução 358 de 2009, para o registro das ações profissionais do prontuário do paciente, a letra A, obrigatório o uso do carimbo e deve conter o nome completo, o número da categoria e inscrição do COFEN. Gente, é facultativo. Conforme o Código de Ética, é facultativo o uso do carimbo. Agora, o que não pode faltar é o seu nome completo, o número da categoria e a inscrição do COREN, a qual você está vinculado aí, né? No caso, então. Então, isso aí é a assinatura física que também se equipara à assinatura digital. Então, letra A está errada. Cuidado que essa questão aí tem essa pegadinha. Letra B. É permitido o escaneamento da assinatura eletrônica, pois ela tem o mesmo valor da assinatura física em papel. Gente, quem tem o mesmo valor da assinatura física em papel é a assinatura digital. Então, não é a assinatura eletrônica. A letra B também está falsa. Letra C. É obrigatória na assinatura digital, em atenção às normas de segurança, a impressão dos documentos para guarda e manuseio. Se você trabalhar com assinatura digital, você não precisa imprimir. Mas se você trabalhar com assinatura eletrônica em um prontuário eletrônico, aí no caso vai ter que fazer a impressão dos documentos, tá? Para arquivar e também assiná-los fisicamente. A letra D diz assim: é facultativo o registro histórico e do diagnóstico de enfermagem, sendo obrigatória a evolução de enfermagem. Tá falso, né, gente? Tá falso isso aí. Não é obrigativo, não é facultativo, é obrigatório a coleta de dados, do diagnóstico, o planejamento, as implementações e os resultados alcançados, né? Então tá falso lá. A gente viu isso na questão anterior, né? E a letra E diz assim: é permitido o uso da assinatura digital, pois ela garante a autenticidade aos arquivos eletrônicos e é tipicamente tratada como análoga à assinatura física em papel, né? Então a quarta questão, resposta é a letra E, né? Vamos a mais uma questão. Vamos ver aqui a quinta questão, o que é que diz. Uma instituição de saúde adotou o sistema de registro eletrônico, mas não providenciou a assinatura digital dos profissionais. Ela está trabalhando com prontuário eletrônico, mas os profissionais de enfermagem não têm a assinatura digital. No caso do artigo 4º da Resolução COFEN 429 de 2012, especifica que, a letra A, é permitido aos profissionais de enfermagem realizar o registro de dados por um período máximo de 180 dias a contar da data de implementação do registro eletrônico. Gente, isso está falso, né? A resolução não fala dessa carência aí de 180 dias, né? Então está falso a letra A. A letra B diz assim: especifica que seja realizado o escaneamento da assinatura do profissional e posto ao final do registro de dados, né? Isso aqui é o que ele fala de assinatura eletrônica, né? Então tá falso, né? Letra C diz assim: especifica que se deve fazer a impressão dos documentos a que se refere essa resolução para guarda e manuseio por quem
de direito, né? Então a resposta é a letra C, né? Se não tem assinatura digital, o que é que você vai fazer? A impressão dos documentos, e esses documentos vão ser arquivados, guardados, para, se for o caso, ser utilizados pela pessoa que dela necessitar, né? Letra D diz assim: é proibido aos profissionais de enfermagem realizarem o registro dos dados, quer seja em meio de suporte tradicional, papel ou eletrônico. Tá falso, né? Pode inclusive trabalhar com um meio tradicional aí também, né? E a letra E diz assim: se deve solicitar ao Conselho Regional de Enfermagem a emissão de um parecer sobre o assunto. Na verdade, o Conselho de Enfermagem vai ter que ser acionado para notificar a instituição a providenciar o que? A assinatura digital, ou, no caso, ela volta ao meio tradicional, que é o papel, né, para assinatura física. Ou ainda uma terceira via, vai ter que ficar fazendo a impressão de todos os registros, de todas as atividades e o arquivo dessas ações, né, para quando for necessária aí a utilização dela na assistência, né? Então, o Conselho ele tem essa norma de organizar, de fiscalizar, de controlar também a anotação do processo de enfermagem, das ações de enfermagem frente aí ao meio tradicional ou também ao meio eletrônico, porque é um dever ético do profissional de enfermagem registrar suas ações, e vem aí a resolução 429 organizando essa situação, já com o avanço tecnológico aí que a gente tem nos últimos anos das informações digitais, tá? E aqui foi um resumo, gente, foi um resumo aí da resolução 429. Se você gostou, não deixe de compartilhar essa aula, não deixe de se inscrever no nosso canal. Esse aqui é o nosso preparatório para concursos públicos. Alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão de outro tema, você pode utilizar o próprio canal do YouTube para fazer sua recomendação através dos seus comentários, ou também pode procurar a gente aqui pelo e-mail rmasegunda@gmail.com, ou mandar aí um oi para o nosso WhatsApp. Também, se quiser fazer parte do nosso grupo de estudo, fique à vontade, será um prazer colocá-los no nosso grupo, né? Um forte abraço, boas aulas, bons estudos. Enferodonto, aulas descomplicadas em enfermagem e odontologia. E aí, galera, se você gostou do vídeo, então não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, seus comentários. Isso vai ajudar bastante a nós do canal trabalharmos para mais conteúdos em Enferodonto com vocês, aulas descomplicadas.